pela oportunidade. Eu trouxe uma colinha, eu sempre trago uma colinha porque eu só não usei droga, mas a memória, não sei o que aconteceu com a memória, nunca tive uma boa memória. Mas é assim, eu vim falar para vocês hoje a respeito de codependência. Então, antes de falar do que é codependência, que para muita gente é uma palavra que nunca foi ouvida, eu vou falar um pouquinho, tem um histórico um pouquinho antes, né? Então eu vou falar sobre o que é dependência química ou dependência alcoólica. Então não vou explanar demais assim esse assunto, vamos só dar uma pincelada. Dependência química e ou alcoólica é uma doença. É uma doença que é crônica, ela não tem cura, mas ela é passível de tratamento e de estabilização, de recuperação, que pode ser para o resto da vida, né? A gente costuma trabalhar com a filosofia de um dia de cada vez, só por hoje, mas ela é passível de ser estacionada, mas ela é uma doença crônica. Toda doença que envolve o lado emocional, são as síndromes, não tem cura, tem uma recuperação, né? Então, não é só uma parte física que você cuida daquilo, faz uma cirurgia e está livre daquele problema. A grande maioria das doenças que envolvem o lado psicológico da pessoa, não só o físico, como a dependência química, ela envolve o físico, o emocional, o espiritual, o social. Ela não tem cura, ela é passível de recuperação. Ela tem controle. Agora, codependência. Que raios que é codependência? Então, o codependente é aquela pessoa que não lida bem com os seus próprios sentimentos, ela tem dificuldades de se relacionar sadiamente com as pessoas. Nossa, então é melhor se afastar do codependente? Não, é muito legal você ter um codependente próximo de você, porque é aquela pessoa que muitas vezes ele até se anula para viver a vida daqueles que estão próximos de você. A grande maioria dos codependentes tem dificuldades de falar sobre os seus sentimentos, tem dificuldades de expor algum problema que tem dentro de casa, e isso é um defeito daquela pessoa? Não. Habitualmente, já de gerações em gerações em gerações, a gente vive habitualmente assim em casa. As pessoas, no tempo dos nossos bisavós, as crianças nem pensavam em participar das dificuldades, dos problemas que a família tinha. Isso é coisa de adulto, já olhava feio, pá, as crianças iam embora. E de vez em quando via-se aquelas discussões na casa, alguma coisa semelhante, ninguém entendia nada, e quando se perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não se falava de problemas. Então, o seu sentimento não é importante, não interessa. Foi numa crescente essa situação, e aí isso passa de geração para geração. Houve uma época em que os filhos eram os que mandavam em tudo, então só o sentimento do filho é importante, e o dos pais já, porque eles sofreram com isso dentro de casa, então fizeram dos filhos uns reizinhos, também não deu muito certo. Hoje em dia, a gente está tentando fazer esse meio a meio, que o ideal é a vida de equilíbrio. Então, o codependente tem essa, como é que eu vou dizer assim, é uma inabilidade de lidar com os sentimentos. Então, não fala muito para o outro que aquilo está incomodando, mas se sente incomodado. O fato de não falar que aquela situação dentro de casa ou no trabalho não está agradando, isso provoca, assim, aquela história, né? Que muitas vezes em casal aqui, muita gente provavelmente vai se ver nessa situação. Normalmente mulher faz isso, né? E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas tá com uma cara estranha? Como assim uma cara estranha? Tá tudo certo.
e fecha a cara e está tudo bem, e o outro tem que adivinhar o que está acontecendo. Se não adivinhar, ainda o pau quebra, é feio mesmo. Porque não adivinhou o que eu estou pensando. E o codependente normalmente é assim, faz muito pelo outro, não entende porque o outro não se sente agradecido. Na maioria das vezes não se sente agradecido porque não pediu para você fazer aquilo. Você fez porque você quis, mas você quer rios de rosas e flores porque você fez aquilo pelo outro. Isso é codependência. A gente se sente mal por ter feito e não ter recebido nada em troca, né? Constrói a vida do outro, idealiza a vida do outro e esquece de si mesmo, né? Tem muita história de assim, autoestima está rebaixada, está com dificuldade de se cuidar, de pensar em si, pensa muito nos outros. Então, se você está precisando de alguém para fazer alguma coisa para você, você pede para um codependente, porque ele pode estar cheio de coisas para fazer, está com o dia totalmente comprometido, mas ele vai arrumar um tempinho, ele vai parar de fazer o que ele está fazendo, que é importante para ele, mas vai fazer o que você está precisando. Ele deixa de fazer. Isso habitualmente é tido pelas famílias como companheirismo, olha que cara legal e tal, só que ninguém percebe o que ele está vivendo lá dentro. E aí o que ele faz? Ele faz pelo outro e não tem a troca, que é o nossa, como você é mega, ultra maravilhoso. Não tem. Vai ficar chateado, a autoestima, ó, vai lá para baixo. Várias situações. Você, assim, normalmente o codependente não percebe isso em si. Ele se acha um cara legal, uma pessoa legal e mal amada. É isso que ele se acha. Ele não percebe isso como um problema. Ele percebe o problema dos outros. Todo mundo me usa. Só que usa porque você deixa. Você aceita, você fala sim. E aí, quando a pessoa percebe essa dificuldade de falar não, muitas vezes não consegue mais mudar essa situação. Não consegue não, é difícil. Porque está todo mundo muito acostumado a que você fale sim. Vai ficar difícil isso. Aí deu para entender mais ou menos o que é dependência química, o que é codependência. Aí de repente, esse codependente, porque assim, qualquer um pode ser codependente, ter essas características, pode ter, muita gente que não tem. Aí de repente, essa pessoa que tem essa característica de codependente, plim, é brindado lá e nasce uma pessoa dentro da sua família dependente químico. Essa codependência triplica, quadriplica milhares de vezes. Porque aí você está vendo uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama, tentando se matar, dia a dia, lentamente. Essa situação do codependente fica monstruosa. É muito difícil de lidar com isso. Mas tem a questão da negação. Isso é passageiro. Isso não sabe. Nossa, nós somos uma família tão religiosa. Nossa, fulano é uma pessoa tão boa. Eu mereço isso. Isso vai passar. E continua. Uma coisa que o codependente tem muito é a questão de tentar controlar a vida do outro. Tenta controlar demais. E o adicto não aceita o controle de ninguém. É muito complicado isso. Não aceita o controle de ninguém. O codependente fica... Vocês querem que eu tire? Pode ir. Não, está só tentando. Tá bom. Um barulhinho. Tá. Então, aí essa história do codependente ser controlador, quando ele pediu lá para o Pai do Céu, para nessa encarnação aqui vir um dependente químico na família dele, nossa, o codependente fica doido, porque ele não consegue controlar, ele tenta de todas as maneiras, manipula. Aí normalmente a gente fala que quem manipula é o dependente químico, né? Fala aqui um monte de coisa para você, pede para conseguir o dinheiro aqui, promete para poder e usa droga. E o codependente não faz isso? Faz.
Se você não tem muita gente, depende muito da condição financeira de cada um. Mas o rico, ultramilionário, ele promete um carro novo, um apartamento. Agora o pobre promete que vai lá fazer aquele dia que você precisa ir lá, não sei o que, eu vou lá e faço isso para você, eu minto para você, para o seu patrão, que você não foi trabalhar hoje. Cada um dentro da sua possibilidade usa uma moeda de troca, fica trocando, manipulando para tentar ver se consegue controlar a vida do dependente químico. E não é bem assim. Aí normalmente quem é que vai... Você percebe que normalmente isso demora, tá, gente? Para perceber que você não tem controle sobre a vida do outro. E aí vai procurar ajuda. Aí o que você faz? Você tem um familiar dependente dentro de casa. Depois de alguns anos é que você consegue descobrir isso, porque normalmente não é na primeira vez que uma pessoa chega embriagada na sua casa que você vai procurar ajuda. Infelizmente não é. Infelizmente é tido como normal, como comum. Fulano bebeu demais, naquele churrasco que fulano extrapolou, saiu com os amigos. Nossa, fiquei sabendo que fulano fumou maconha. Isso é uma fácil, não é nada, isso passa. Quando vai procurar ajuda, aí você percebe nessa família, nesse codependente, a busca de culpa na sociedade inteira. Todo mundo é culpado, né? Então, tem um momento em que a gente precisa parar e pensar que não adianta a gente buscar culpado, não é caça às bruxas. A gente precisa ver onde está a nossa responsabilidade em mudar aquela situação. Tem muitas pessoas envolvidas. É no trabalho, é na sociedade, é dentro de casa. Cada um tem a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? O que eu tenho que fazer? Então, buscar maneiras de ver essa responsabilidade. Na família, tem um estereótipo que é assim, né? Papai, mamãe e filhinhos. Hoje em dia, não é assim que é a família. Tem família só de pai e filhos, tem família só de mãe e filhos, tem família de 2 mães e filhos, tem família de 2 pais e filhos, tem família só de filhos, tem família de avô. Hoje em dia tem muito nisso, né? Avô e filhos, os avós e os filhos, e os netos, né? Então, não interessa aqui aquela historinha, fulaninho, fulaninho, ciclaninho. Não é isso. A família tem que ter um laço muito especial. Tem que ter uma coisa assim. Quando você percebe essa codependência, você percebe a dependência dentro de casa, você tem que buscar ajuda. Porque a codependência, a gente imagina que a gente vai curar o outro, que eu vou tirar fulano dessa vida, eu vou mudar. E não funciona bem assim, né? Não dá muito assim. Então, a sociedade está doente. Então, se a família se deixar adoecer também dessa maneira, fica tudo mais difícil, né? Então, uma coisa que é, infelizmente, comum, as pessoas que vivem dentro da mesma casa, que teoricamente seria uma família, se tratam como se fossem pensionistas. Bom dia, boa tarde, um janta numa hora, o outro almoça noutra hora, o outro janta, um vê o outro, não convive. Então, como saber que o outro está com dificuldade? Como saber que o outro está passando algum problema? Que não está feliz com aquilo que você está vivendo? Se a gente não convive. Então, a gente precisa tentar aproximar essa família para realmente perceber quem está precisando de ajuda e realmente buscar essa ajuda, assim, que é primordial. E aí, onde eu vou buscar essa ajuda? Existem grupos de apoio para a família, existem centros espíritas, existem igrejas, existem... Nossa, gente, tem muito lugar. Cada um vai se adaptar em um lugar. Mas uma coisa que é importante é saber que é o seguinte: não é culpa do dependente, não é culpa da família, não é culpa da sociedade, é culpa de todos. E a partir do momento que a gente joga essa culpa nas costas, a gente afunda e não sai do lugar. Então vamos esquecer a culpa. Quem foi o culpado disso? Vamos passar para a responsabilidade. Todo mundo teve uma parcela de erro. Todo mundo na vida tem.
Nós estamos aqui para aprender, é um mundo de expiação, então vamos aprender. Não adianta ficar batendo na mesma tecla. Buscar recuperação. E aí a gente chega e encontra lá um lugar no centro de tratamento. Ah, vamos internar o fulaninho lá. Ai, que beleza. Você leva o cara para lá, a moça, o seu filho, o seu marido, sua irmã, sei lá quem que você leva, sua esposa, achando que você está levando uma televisão para consertar. E quer o certificado de garantia na hora que sai de lá. E se não tiver, o lugar é uma porcaria. Só que assim, a pessoa foi lá para o centro de tratamento. E a família? Está conversando mais, está mudando, está melhorando para ver aquela história lá que tem alguma coisa que está de errado? Porque sempre, gente, toda família tem umas coisinhas a serem acertadas. Mas a culpa é de quem? Daquele maconheiro desgraçado sem vergonha que está lá agora, está se tratando. Agora, na hora que ele voltar, vai ficar tudo certo. Não é bem assim. Cada um tem as suas dificuldades. E o codependente está lá. Não, que agora vai dar tudo certo. Não, que fulano, quando ele chegar, agora ele vai me ajudar. Normalmente, no centro de tratamento, quando é comunidade terapêutica, o cara lava a roupa, o cara lava a louça quando ele está lá, né? Aí quando volta, nossa, fulano agora vai me ajudar em casa. Ih, vai ser uma beleza. Nossa, e tal. E o pai fala, ih, agora ele vai acordar cedo e tal. Só que a família não muda o ritmo de vida. Em nada. Em nada. Mas quer a televisão de volta com um certificado de garantia. Se não tiver o certificado de garantia, vai ficar difícil, vai ficar todo mundo bravo. Então, normalmente, a família busca ajuda para o outro. Não se percebe doente. O pai toma a sua cervejinha socialmente. O problema é que ele tem uma vida social muito ativa. É uma vida social feroz, mas é socialmente que ele bebe. Ele tem um encontro social de manhã, um encontro social de tarde, um encontro social à noite. E bebe todas. Mas o filho, o maconheiro que está em tratamento, o problema é ter aquele maconheiro sem vergonha. A mãe, sabe, não consegue dormir há muitos anos e tal, depende de um raio, de um monte de remédio, não vai fazer não vai buscar um grupo de apoio, não vai buscar uma terapia, acha que o remédio é a fonte da libertação, para não vir num centro, não vai fazer nada, não vai ouvir uma palavra de Deus, não vai nada. O remédio é a fonte de libertação dela. O que é isso? É a adicção, a mesma coisa que o dependente de droga faz. Ele vai buscar na droga a fonte de liberdade, de tudo isso. O irmão sai direto para as baladas, vai para não sei aonde, a menina vai junto, a irmã e o irmão, vai todo mundo, aquela festa, aquela farra, churrasco em casa, vem a vizinhança, todo mundo sai carregado, mas é muito engraçado isso. É muito engraçado. E o cara está lá em tratamento. Aí, alguns casos, né? O centro de tratamento pede para a família participar de grupo de amor exigente, ou de Al-Anon, ou de Naranon. Vou lá nesse lugar, pelo amor de Deus, todo mundo vai ficar falando de problema. Só chega para lá para ficar falando, meu marido meu marido roubou as coisas dentro de casa, roubou o ferro elétrico. Eu não. Meu marido nunca roubou nada dentro de casa, não. Isso é povinho, reunião de povinho. Não dá. Chega lá, ouvir a mulher falar que o filho levou a caixa d'água da casa dela. Que é isso? Meu irmão nunca fez um negócio desse, não. A mulher lá está falando que o filho dela já teve preso não sei quantas vezes. Você acha que eu vou num grupo desse? Vou fazer o quê? Não, meu filho não. Meu filho ele só cheirava cocaína. Só. Ah, tá. Só? Isso não é só. E a dependência química, a gente costuma brincar e dizer que é a doença do ainda. Não aconteceu ainda. Então vamos estacionar antes que aconteça. Grupo de apoio é para todo mundo. É para o rico, catedrático, para o pobre, analfabeto. Todo mundo. Hoje em dia, gente, a dependência química está dentro da casa de qualquer um. E aí as pessoas não ligam, acham que aquilo não é para mim, não funciona. Não é assim. É sim. Você precisa mudar o que tem dentro da sua casa. Tem problema sim, todo mundo tem. E vai ficar falando de culpa? Não, é responsabilidade. Qual a sua responsabilidade? Vamos mudar isso aí tudo. Aí falando um pouquinho da minha experiência.
A gente tinha churrasco em casa e era cheio de bebida. Apesar do meu marido não beber tanto dentro de casa, mas tinha bebida. Reuniões em casa era só sem bebida, um monte de amigos não foram mais. Um negócio chato do caramba, não tem nem bebida. Que raio de amigo eles? Não é bem amigo, ele ia lá porque ele queria beber. Então, você percebe um monte de diferenças aí, né? Então, a família precisa mudar um monte de coisa. E como que vai aprender a mudar? É de uma hora para outra? É de um dia para o outro? Não, é nesse grupo aí, nesses grupos de apoio que eu falei, em que você vai aprender a lidar com a sua dificuldade e com a dificuldade do outro. Você vai aprender tudo isso, né? Então, no grupo de familiar, a primeira coisa que você vai perceber é pela experiência. Grupo de apoio é grupo de auto e mútua ajuda. Então, você vai perceber pela fala do outro, muitas vezes, o que serve para você. Às vezes você vai num psiquiatra, o cara é o máximo psicanalista, famosérrimo, ele não vai falar para você, porque uma coisinha que aquela pessoa que vivenciou determinada coisa lá no grupo vai falar, e você fala, nossa, isso eu não tentei. Eu acho que isso pode ser que serve para mim. E aí você muda algumas atitudes e ninguém tem uma fórmula mágica, tá, gente? Você não vai chegar num grupo de apoio, vão te dar um livrinho e fala assim, você lê isso aqui, você pratica assim, do jeito que está aqui, que tudo magicamente vai mudar. Não, normalmente dá trabalho. Dá trabalho, mas funciona. Dá trabalho, mas é possível de mudar. Então, vai lá, você tem que chegar no grupo, primeira coisa, você tem que aceitar que o seu familiar é um doente crônico, que não tem cura. Muita gente percebe e vê muito a cura espiritual. E aí bate de frente, né? Fala, não, como assim? Não tem cura. Gente, a partir do momento que a pessoa está em recuperação de verdade, não recai mais. Porque ele está buscando a sobriedade com uma mudança de vida tremenda. Aí acontece o que a gente chama de cura espiritual. Mas o físico está lá. E muitas vezes está lá a cabecinha pedindo. Então, se a gente estiver bem, se o dependente químico estiver bem, se quem estiver do lado dele estiver bem, essa parte da espiritualidade está legal. Então, não tem por que voltar. Mas é uma doença crônica. E não sou eu que estou falando, não. A Organização Mundial de Saúde é uma doença crônica, é uma síndrome de dependência química. Não tem a cura física, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Porque senão a gente ouve falar nisso, nossa, explode e não sabe o que fazer. Uma coisa que a gente precisa fazer depois que descobriu essa história toda é se motivar. Então, ir no grupo de apoio, ficar reclamando que lá todo mundo só fala de desgraça, se você for lá e olhar tudo aquilo com os olhos de quem quer enxergar realmente de verdade, você vai encontrar um monte de possibilidades de você estender a mão para muita gente e de ser abraçado por muita gente. Então, o grupo de apoio, para quem quer realmente mudar, é o caminho certo. Você encontra pessoas que estão lá, assim, que o familiar está em recuperação há 20 anos, há 30 anos. Nossa, é possível então dá certo. Que legal! E você, por outro lado, você encontra pessoas que estão chegando lá totalmente desesperadas, você consegue na mão. Isso é muito interessante. Isso nos motiva. É muito importante ter essa motivação. Senão, você vai no grupo com aquela cabecinha, eu vou lá, soluço desgraça. A sua casa está o quê? Como é que está? Está cheio de problema. E falar dos outros é fácil. O codependente não vê o problema dentro da casa dele, vê o problema dos outros e o problema do outro e pronto, acabou. Né? Agora, aproveitando que nós estamos numa casa religiosa, é muito comum a gente ouvir e ficar apoiado só na questão espiritual. É um problema espiritual, então vamos no centro que a desobsessão vai dar um jeito. Não é bem assim, não. Como é que acontece? O que faz você imaginar que você vem no centro,
faz um trabalho de desobsessão. Todos os mentores espirituais conseguem, ajudam e encaminham aqueles espíritos que estão todos perturbados, desencarnados por um problema da dependência química, encaminham para um plano superior. O cara acaba de sair daqui e vai para o boteco. Não, mas ele não vai beber. Ele não vai beber, ele só vai ficar com os amigos. Ele vai ficar lá com os amigos, ele vai lá jogar uma sinuquinha, ele vai lá não sei o que, ele sai dali cheio de anjinho. Não é. Então, onde existe uma chamazinha de luz, não existe escuridão. A gente precisa mudar o ritmo de vida. Tem que mudar. E é só o cara que usa droga e tal? A família também. Então, o mais importante que eu vim aqui hoje falar para vocês é o papel da família na recuperação do dependente químico. Qual é o papel da família nessa recuperação? É ajudar nessa mudança. Porque, gente, aqueles que não têm família, que ou a família mora muito longe, ou que não tem contato com a família, a gente sabe que é muito mais difícil. Agora, aquela pessoa que tem família, que as pessoas se unem em prol de um bem maior, que é a felicidade da família, fica mais fácil. Então, por que não essa família, esse pai que eu comentei lá atrás, que ele tem uma vida social muito complicada e tal, muito agitada e bebe, por amor ao filho, ele não pode parar de beber a cervejinha dele? Aí, assim, se ele não consegue, se ele não quer é uma coisa, se ele não consegue parar de beber, aí vamos encaminhar esse cara também para o ar, também para o tratamento. Agora, não querer é dificultar o tratamento da pessoa que ele ama, porque é muito complicado isso. O João vai falar depois, eu sou casada com ele. Aí, eu bebo a minha cerveja, eu tomo minha caipirinha, vou e dou beijo na boca dele. Não tem nexo isso. E vendo o lado espiritual de novo disso, a gente sabe que os afins se procuram, se encontram e permanecem. Aí o que raios que eu vou levar de bom para ele? Para mim, eu posso não ser adicta. Eu posso beber uma cerveja e parar. Para ele, essa uma vai ser o início de um monte e vai parar na boca. Agora, por que eu preciso fazer uso disso? Não tem necessidade se eu não sou dependente. Não tem necessidade. Isso é uma questão de amor ao próximo. Mudar alguns hábitos por amor. Por amor. Né? Agora, o pai, a mãe, o irmão, caramba, mas dentro de casa não vai ter mais no Natal, no Ano Novo, como é que faz? O tio bebe, a tia bebe, o vizinho, todo mundo que vai para a festa, todo mundo bebe. Você ir a um lugar em que as pessoas bebem e tal, o dependente químico tem que estar muito bem preparado para isso. Isso já é um outro assunto e tal, não sei o que, é uma coisa. Você trazer isso para dentro do seu lar, que teoricamente tem que ser um lugar protegido, tanto espiritualmente como das coisas materiais, é muito diferente. Você virar para o outro e falar assim, eu posso, você não pode. Dentro de casa? Que proteção é essa que a família dá? O que é família? O que é? Se a gente for pensar bem, o que raios que é isso? São pessoas que estão vivendo dentro de uma mesma casa, ou os mais distantes, que têm afinidades espirituais, que vivem aqui, tem que trocar carinho, tem que trocar coisas boas, coisas ruins, tem um leque de coisas que dá pra gente ficar falando aqui do que é família. E normalmente a gente não vê isso dentro de uma casa que não está em recuperação. Então, qual é a função da família na recuperação do dependente químico? É participar da recuperação dele. Se você não consegue parar
de beber, porque o seu filho, o seu marido, a sua esposa, alguém que você ama, está com esse tipo de problema, é melhor você buscar ajuda também. Agora, a maioria das pessoas acha que não precisa, mas precisa, gente. Que é o que eu falei. No AA tem uma frase que eles costumam dizer que beijar uma pessoa que bebeu é a mesma coisa que estar beijando uma rolha, a boca da garrafa. É a mesma coisa. Então, vai trazer o quê? A memória eufórica. Ah, mas dentro da minha casa só tem cerveja sem álcool. A memória eufórica aí de novo. Pode não embriagar o físico, mas embriaga todos aqueles sentimentos. E volta toda aquela vontade da parte alegre da dependência. Porque a dependência química, gente, não causaria dependência se não tivesse o lado bom da situação. Chega num determinado momento que fica ruim. Mas o início é interessante. E a nossa cabecinha aqui, o nosso cérebro, não vai buscar. Quando você está buscando alegrias, na hora de... Faz de conta, vamos separar o nosso cérebro aqui com dois arquivos, aqueles antigos lá. Vai estar o arquivo que você vai procurar fichinha. Aí, eu sou mais velhinho, então não tem computador, de fichinha. Quando você quer uma coisa alegre, você vai procurar no arquivo que tem consequências. Você não vai procurar no arquivo de consequência. Você vai procurar no arquivo de que te deu alegria. E está lá a droga. Está lá o álcool, está lá as baladas doidas e tal. Nas consequências vem as perturbações espirituais, a briga familiar, muitas vezes vai parar numa delegacia. Tem vários tipos de consequências. Só que na hora a gente não vai procurar as consequências, procura as coisas boas. E a família precisa trazer isso para dentro de casa? Isso não é justo. Então a função da família é participar de um grupo de apoio, é ler muito a respeito da dependência, é se informar e ajudar. Qual a melhor maneira de ajudar? É não atrapalhando. Já está bom demais. Já está bom demais. É buscar sempre ajuda, buscar o grupo de apoio para se cuidar e manter a família daquela maneira, né? Eu acho que eu ia falar isso. A família, gente, sustenta habitualmente as pessoas. No momento que você está triste, no momento que você está infeliz, é dentro da sua casa, com a sua família, que você consegue chegar e falar abertamente aquilo que você está sentindo. Agora você chega em casa, você encontra todo mundo fechado para isso. Ah, não vem falar de problema, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, o meu dia hoje foi terrível. Você vai falar de problema com aquelas outras pessoas que muitas vezes não estão preparadas para ouvir. Então, a família é muito importante na recuperação do dependente químico. O centro é importante, mas não é só isso. Você precisa trazer a luz para dentro da sua casa e não trazer os obsessores para dentro da sua casa. E tem gente que vai atrás. É complicado isso. Vem aqui toda semana, deixa meia dúzia aqui, vai embora e cata 11. E vai na outra, deixa meia dúzia e vai e cata 12. Vai embora. Gente, nós temos que ser a nossa luzinha ali dentro. Nós temos que ser o nosso milagre. A gente tem que fazer o nosso milagre. E quando a gente tem um dependente químico dentro de casa, a gente tem que ajudar nesse milagre familiar, né? Porque senão não dá certo essa história. Vem falar um pouquinho de você da sua dependência, aí depois a gente abre para a pergunta para o pessoal. Obrigado. Acho que eu falo alto, não precisa do microfone. Pode ser? Pode ser. Então, aí a turma relaxa aqui, que eles estão tentando, mas tem uma rádio meia perdida aí. Uma rádio pirata, para interferir. Por isso que está esse barulho. O dono deve ser dependente químico. Ó, eu vou fazer o seguinte, para eu começar a falar, eu vou cantar uma musiquinha, vocês vão bater 3 palminhas, pode ser? Pode ser. Então presta atenção no que eu vou falar, beleza? Então vai lá, vai. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Vai. Muito fraco. Cara, liga o negócio de novo aí. Pelo amor de Deus. Bater palma aí, né? Forte. Então vai lá, de novo. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Bate palma, outra vez.
Se Jesus você tem fé, fique de pé. Vamos todos nos sentar. E aí, se acomodar. Estenda a mão com carinho. Fala oi pro seu vizinho aí. Fala pra todos. Assim não. Eu ouvi o rapaz aí virando. Ele embora. Fala, e aí, mano, beleza? Bom sábado pra você. Você é assim, com vigor, né? Então você fala assim, ó. Tudo bem? Bate palma. Outra vez. Se Jesus é seu irmão, levante as mãos. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Obrigado pela colaboração. Mas, Isabela, eu vou começar a falar aqui meio triste, sabe o quê? Que ela falou aí daquele maconheiro que está internado, né? Aí eu lembrei da música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Mas tudo bem, né? Hoje estou legal, meu nome é João, eu sou dependente químico em recuperação. Eu estou limpo há 17 anos e 3 meses, né? Só por hoje, né? Isso está só por hoje. É a nossa filosofia que nós seguimos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, né? É uma instituição que já está funcionando há 75 anos no mundo inteiro. Agora são 7 horas, às 8 horas da noite, das 8 às 10, no mundo inteiro tem reuniões de Alcoólicos Anônimos. Em São Paulo nós temos mais de 5 mil grupos funcionando neste horário, né? Pessoas que estavam sofrendo e que hoje se deram a condição de estar em recuperação. E às vezes tem muita gente que a gente ouve falar e fala assim, nossa, mas tem que ter, principalmente as pessoas mais antigas, não fala assim, meu filho. Às vezes a gente vai fazer palestra, não, você não pode falar assim, meu filho, que é só por hoje. Você tem que falar assim, ó, não, nunca mais. Eu queria ter falado isso, tentei, né? Mas toda vez que eu falo nunca mais, outro dia eu estava bebendo de novo. E estava usando droga de novo. E o álcool, né? Eu falei só que eu estou limpo, não falei das penalidades, né? Então, eu tive 9 overdose, eu tive 3 comas, eu tive 3 derrames, e eu fui preso 11 vezes, né? Então, a minha fada madrinha que estava falando aqui. Eu ia preso, ela foi de codependência. Eu ia preso, quem ia me buscar? Ela. Eu ia para o hospital, quem ia me buscar? Ela. Né? Então, é assim, eu sumia, quem ia atrás de mim? Ela. Isso é a codependência. Eu usava droga, né? E ela junto comigo. Só que eu estava drogado, eu estava anestesiado. Então eu ia para casa 3, 4, 5 dias, eu não dormia, mas eu estava chapado. Né? Eu estava ali anestesiado. E ela não. Então, por exemplo, eu usava droga, no outro dia eu não ia trabalhar. Certo? Porque eu estava mal. Ela tinha que inventar uma mentirinha porque eu não ia trabalhar, então eu já usava ela para mentir. E ela também não conseguia trabalhar direito, porque ela não tinha dormido a noite toda, esperando o bonitão chegar. Certo? Então, a codependência é uma coisa que assim, ela dói muito mais do que a dependência química. O dependente químico, o que acontece? Eu não sei aqui, quem aqui nunca bebeu nada? Levanta a mão. Só. Uma, 2, 3, 4 pessoas levantaram a mão. Nós devemos estar aqui em quê? 70 pessoas? Mais ou menos, né? Então de 70, vai 3 levantaram a mão. E o álcool é o quê? O álcool é o caminho de abertura para a dependência química e para o alcoolismo. Então eu já cheguei em casa, em casa de pessoas, fazer uma abordagem lá, porque o dependente químico está dando trabalhão, e eu cheguei lá, né, meu, e tô lá tentando conversar, o menino tá lá no quarto, desesperado, né? Daqui a pouco chega o pai lá, fala, cadê esse vagabundo? Cadê esse vagabundo? Foi isso que eu te ensinei? Caindo. Esses dias eu passei lá na Nossa Senhora do Sabará, que eu moro ali, aí tinha um japonês da farmácia, que é um senhor super pacato, batendo no alcoólatra lá, um bêbado no meio da rua, e bate, eu fui lá, pelo amor de Deus, você vai matar o cara. Mas era às 2 horas da manhã.
Você vai matar ele, o que aconteceu? Esse desgraçado bateu na porta, chutou a porta, tocou a campainha. Eu falei que ele ia descer, ele fez eu vir aqui, eu desliguei o alarme, eu abri a porta, eu dei a corrente do portão. Aí chegou aqui pensando que a mulher dele tá passando mal, que o filho dele tá passando mal. Cheguei pra ele e falei assim, o que você quer, meu? Ele falou assim, quero pesar. Por que isso? Porque o alcoólatra é aquele cara. O alcoólatra, por que a gente bebe? Vocês sabem, né? Por que nós bebemos? Né? Nós bebemos, não é porque a cerveja somente tem um gosto, não é porque o uísque, não é porque o Saint-Remy, nem sei se existe. Eu estou meio, graças a Deus, estou fora do... Então, não é, por que todos nós tomamos aquela cervejinha? Por que no churrasco, terceiro? Pra gente ficar relaxado, legal, chapadão. E não, mas como é que eu vou? Eu vou lá tomar uma pinguinha, nossa, eu como, né? Só que assim, isso é uma coisa que é socialmente básico dentro dos lares. É difícil uma casa que não tenha nenhum tipo de bebida. Aí aparece o Filho de Deus lá que tem a predisposição para ser um dependente químico, que é uma doença biopsicossocial, emocional, 90 e poucos % emocional. É uma doença que ela progride. Se você tem alguém na sua família que bebe muito, eu tenho certeza de todas as famílias aqui, não tem ninguém aqui, eu posso dizer que não tem ninguém aqui que não tenha nenhum tipo de problema com o tio, o avô, que o bisavô, que o blá, não teve problema com álcool. Tem uma coisa que está instalada, cada 10 pessoas, uma tem a predisposição para se tornar dependente químico. Eu fui um dos que são sorteados. Né? Eu fui sorteado, então eu comecei a beber, um dia deu um tapinha lá na maconha, eu gostei. Depois, quando eu estava com uma certa idade, já 20 e poucos anos, eu fui experimentar a cocaína. E foi uma paixão à primeira vista. Porque a cocaína, eu falava, eu trabalhava, eu não tinha cansaço. Nossa, aquilo era mesmo eu trocar a pilha. Eu me sentia em êxtase toda hora. Eu trabalhava o dia inteiro na minha loja, à noite eu ia para o estacionamento, eu namorava com a Gabriela ainda. E aí eu ia para o estacionamento, ficava com ela lá até fechar, e ninguém percebia. Só que é o seguinte, tem uma hora que aquilo começou a me cobrar. Começou a me cobrar, e eu comecei já a me sentir estranho. Quando eu comecei a me sentir bem, eu já comecei a me sentir diferente, distante das outras pessoas. Né? E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a depressão. Depressão terrível. E aí o que acontece? Eu usava e eu já começava a me travar, já começava a me esconder, né? E o que acontece? Isso vai fechando, o sistema vai fechando. Então o alcoólatra, você vê o cara ali na rua andando, urinado na calça, defecado, caído, a testa rachada. Você pode ir lá perguntar para ele, ou ir lá na família, ele não começou a beber, num dia e no outro dia ele estava daquele jeito. Foi uma coisa que foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo dele. Até ele chegar ao ponto de bater a cara na guia, mas assim, e a consciência de ser um alcoólatra? De ser um dependente químico? Não, eu paro o que eu quero. Não, se eu falar que eu não quero, ontem eu nem bebi. Antes de ontem eu estava caído aí na calçada. Então não é assim. Então eu minimizo a minha doença. Eu me escondo. E é uma doença, a dependência química é uma doença do comportamento. A gente está comentando aqui de um negócio familiar. Eu já teve pessoas que a gente tratou, chegou no final do ano, as pessoas indo em grupos de apoio, indo em grupos de apoio exigente, nós lá dentro explicando, conversando e tal. E o cara sair e tal, no Natal o pai dele fazer aquela oração maravilhosa dentro da casa, né? E aí fala, filho, é o seguinte, você está aqui perto de nós, Natal, tudo bonito, mesa farta, vai tomar só uma champanhezinha. Então, no outro dia o cara está lá na... Por quê? Porque eu tenho uma doença que ela está... Quando eu venho para a recuperação, ela está dormindo dentro de mim. Eu pus o bicho para dormir. Mas se eu tomar um gole, eu desperto ele. E o que acontece? Eu despertei, é uma vela, como fosse uma vela. O dia que a primeira vez, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu tomei o primeiro vinho, que eu roubei da cesta de Natal, que eu recebi da empresa, que eu trabalho no Office Boy, eu escondi, né? Ó o comportamento. Tirei o garrafãozinho, aqueles garrafãozinhos pequenos, tirei já da cesta de Natal, escondi uma na minha cama e entreguei para a mãe. Ô mãe, olha essa trabalho que mandaram.
Olha o Diquitão florando, dependente químico. Já fiz o quê? Mentir. Escondi um garrafãozinho. Aí à noite saía o meu primo e o vizinho, com o garrafãozinho, e eu achava que eu era o dono da paçoca. Tá, o João, né? Bocada preta, né? Desculpa, errei o doce. Errei o doce, que já tô paçoca. É assim mesmo, filho. São 2 neurônios, eu sou bruxo. Aí beleza. Aí catei aquela garrafinha de vinho e saí. Eu achava que eu tô com aquela garrafinha de vinho, eu me achando. E achava que todo mundo via e falava, nossa. Bom, eu cheguei em casa, fui deitar, murcho, né? Cheguei em casa murcho, bêbado, me escondi, deitei. Aí acordo à noite lá. Mãe, minha mãe lá, tudo lavado no chão. O que você fez? Você bebeu? Aquele cheiro de cachaça, de vinho, né? E eu tinha comido aquela macarronada. Aí ela falou, o que foi? Calma, você só falou, ai, meu fígado. Calma, meu, não é macarrão. Entendeu? Quer dizer, eu sou irresponsável para fazer o que eu quero e depois me desespero com as consequências daquilo tudo. Aí quem foi lavar o chão? A codependente, né, coitada? Nem sabia que ela passava na minha mão. Lá atrás. Então, gente, o que acontece? Aí ele falou muito bem aí, né, sobre família. Hoje, o que acontece? O que a dependência química me deu? Prazer de viver. Hoje eu tenho um prazer de viver. Você sabe que vou falar para você a coisa mais bonita que tem? Hoje é sábado à noite, né? É dia de quê? Pizza, festa, balada, blá blá blá. Meu, vocês escolheram estar aqui para ver um tonto falar aqui, eu estou aqui para vocês também. Mas nós estamos felizes de estar aqui. Por quê? Porque nós não buscamos, né? Nós estamos aprendendo com a religião suas aqui, que vocês buscam o quê? Paz de espírito. Vocês estão buscando aqui qualidade de vida. Você podia estar no pancadão, podia estar na balada, chitãozinho chororó. Simplesmente vocês optaram por estar aqui hoje vendo uma codependente falar independente químico. Ilustrativamente, o que isso significa para a sociedade nossa? Você está louco? Vou ver um doido drogado falar lá? Então o que eu aprendi com a dependência química? E aprendi com a minha recuperação? Que eu posso ser feliz sem o álcool, sem as drogas, sem nada que mude o meu humor. Sem nada que mude o meu humor. Por quê? Porque o que eu aprendo hoje em Alcoólicos Anônimos é ter qualidade de vida. Independente das minhas codependências, que eu também tenho. Vocês também têm. Não precisa ser do álcool, não precisa ser do... É da esposa, é do filho, é do cunhado, é do tio, é da avó, é da mãe. E eu aprendi em Alcoólicos Anônimos que assim, ó, não é porque minha mulher vai namorar comigo todo dia que eu quero, não é porque minha mulher vai gastar pouco dinheiro, não é porque a mulher vai não sei o quê, que ela vai me fazer feliz. Quem vai me fazer feliz sou eu. Quem vai fazer ela feliz é ela. Ela procura um grupo ela frequenta um grupo de alma exigente, porque ela precisa da recuperação dela. E eu preciso da minha recuperação. Eu não posso depender de ser feliz da filha dela. Não posso. Independente do que acontecer na minha vida hoje, o que eu não posso fazer? Eu não posso mentir, eu não posso ser desonesto, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Por quê? Porque assim, hoje eu sou pai de família, graças a Deus. Então o pai de família, ele tem que fazer o seguinte, ele não tem que dar ordem, ele tem que dar diretrizes nas quais ele vive. Porque não adianta eu falar para você fazer uma coisa e você saber que eu faço um outro escondida. Não vai valer de nada a minha palavra. E a dependência química que eu ia falar e esqueci, é o seguinte, quando eu usei a primeira vez lá atrás, é como se eu tivesse acendido uma vela. É a minha doença. Essa vela veio queimando. Aí veio overdose, veio coma, veio derrame, 13, bababá. Quando eu parei, eu estava no topo. Parei. Se eu voltar amanhã, não vai a vela inteira de novo, é do topo para lá. Se amanhã você me ver passar na rua, grava bem minha cara, hein? Se amanhã você passar e ver o mijado do tom da rua, você não ri de mim não, hein? Porque fala, coitado, é independente que mesmo esse tom, tá lá, entendeu? Por quê? Porque eu sou um doente. Eu sou doente, não sou culpado pela minha doença, mas eu sou responsável pela minha recuperação. Né? Então, o que acontece?
Hoje, o álcool, sabendo aí, graças a Deus, a lei seca aí, né, para não dirigir bebendo e tal, essa coisa toda, isso aí é muito importante. Isso aí vai chamar a atenção de muitas pessoas, porque o cara vai numa festa e ele não bebe, e ele chegar lá e ele vai sentir a festa. Ele vai sentir o docinho que ele comeu, ele vai sentir o lanchinho que ele comeu, ele vai sentir o bolinho que ele comeu. Aí ele vai chegar em casa e falar, puxa, hoje eu não bebi, porque não pode, eu ia dirigindo, então eu não posso. Mas hoje a festa foi legal, cara. Aí no outro dia ele levanta e fala, puxa, mas a festa onde estava boa e estava, não estou com dor de cabeça, não estou com aquele gosto azedo na boca. Né? Eu lembro tudo que eu falei, eu lembro tudo que eu fiz. Né? Porque tem pessoa que bebe, chega lá, dança, é tímido, né? Dança, aí faz aquela coisa, né? Feio demais. Aí no outro dia vai lá, pô, mano, vocês deu um vexame ontem, meu. Aí ele fala assim, você tá maluca? Você bebeu? Não, você bebeu. Né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, o que acontece? A dependência química, ela, por exemplo, o alcoolismo, né, o álcool. Eu bebo o álcool, o que ele faz? Ele atinge a parte frontal do meu cérebro, então eu perco o quê? Eu perco aquela diretriz, né? Eu perco o equilíbrio. O que o guarda, quando para, ele fala assim, meu, anda em linha reta aí, põe um pezinho na frente do outro. E a pessoa não consegue, porque a parte frontal do cérebro dele, ela foi afetada, então não tem mais aquela agilidade, né? Não tem mais aquela assertividade de reflexo e coisas e tal, né? Então, é muito triste você ver hoje os pais chegando alcoolizados em casa, a gente perde a identidade, né? Não é mais, o João lá, fala, o cachaceiro lá, já mudou de identidade. Né? Meu problema era cocaína, olha o Noia lá, ó. Aí o que acontece com ela? A mulher do Noia, já perdeu o nome também. Essa aí é a mulher daquele pinguço que cai ali, sabe aquele pinguço? É a mulher dele. Perdeu a identidade, já. Perco a minha dignidade, vocês vão deixar de acreditar em mim. Eu vou falar, não, você vai lá, não fiz nada, eu não sou nada. Não sou nada. Eu tirou o álcool, tirou a droga, eu sou um cara incapacitado. Né? E essa dependência química, quantas pessoas hoje sofrem isso, né, dentro dos seus lares? É muito triste, gente, você vê um pai chegando alcoolizado, um avô chegando alcoolizado, um irmão, um tio, um filho chegando alcoolizado, uma filha chegando alcoolizada. Isso aí acaba com a vida de qualquer um. Acaba com a família, destrói. Como ela disse aí, se não tiver o álcool, não existe uma boa relação entre todos. Né? Não tem uma boa relação entre todos. Então se tira o álcool, aí já fica aquela coisa frustrada. Nós tratamos de algumas pessoas já, que a gente vai no casamento, e no casamento não tem álcool, não tem bebida. Aí você já escuta lá no meio, né? Aí vai lá na igreja, tudo bem. Aí chega na festa, aí começa lá, nossa, mas não tem nenhuma cervejinha? E deu 11 horas, foi no casamento do Bertelli, né, que é o menino que nós tratamos. 5 minutos. E aí o que acontece? Fomos lá, 11 horas da noite, todo mundo saindo, parecia uma procissão. Por quê? Não tinha ninguém alcoolizado, não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém falando besteira, não tinha ninguém, sabe? Bravo, porque aquele desgraçado bebeu de novo, olha lá. Acabou então, 11 horas da noite, daquele horário, todo mundo já tinha dançado, já tinha comido, já tinha bebido, já tinha bebido suco, né, filha? Aí, todo mundo em paz, saindo, fazia a procissão, deu aquele horário, acabou. Aí só acaba a festa, a noiva tá querendo ir embora, aquela doida para ir embora, aquela dor nas pernas, e o cara, vai. Aí fica aquele grupinho, né, separado, anormal. E eu fazia parte desse grupo. Para mim encerrar, só quero dizer uma coisa para vocês, muito importante, que eu devo muito ao kardecismo. Assim, ó, vou contar a história da minha vida, né, é um resumo rápido. Desde que eu era garoto, a minha família toda é kardecista, toda a minha família é kardecista. A parte da Eliane, todos. A mãe da Eliane mora na frente do Centro Espírita X, lá na Vila Cursina. Então, também todo mundo kardecista. Os meus avós no Paraná, quando eles tinham um sítio lá, tinha já igrejinha lá dentro, kardecista, sem a cruz. Né? Então isso teve um segmento, eu fui, apesar da minha doença ter me afetado, eu fui dirigente de sala, eu trabalhei em todos os tipos de passe, trabalhei nas sessões de obsessão, fui um médico de incorporação, tudo isso. Só que chegou um ponto que a diretora lá, eu cheguei para ela e falei, eu não aguento mais, porque eu venho aqui
para trazer uma coisa para as pessoas que eu não estou conseguindo achar nem para mim. E me afastei. E foi aí que eu fui para uma multidão. O interessante e o bonito disso, de tudo isso, que eu quero dizer para vocês, que independente de se alguém se identificou com aquilo que eu falei, se tem um problema na família, pode saber que Deus está preparando um milagre para vocês. Eu hoje, graças a Eliane, minha mãe, graças ao pessoal lá do Irmão X, eu sou um milagre. Sou um cara que estava morto e surgi das cinzas. Eu comecei, tive uma chance de vida. Só que assim, quando eu fui me tratar, aconteceu uma coisa muito bonita. E eu cheguei da minha internação, né, na cabeceira da minha cama tinha uma cartinha. Você lembra? Tinha uma cartinha. Essa cartinha tinha sido psicografada, né, por uma senhora que já havia desencarnado e tal, e dizia que eu era um espírito de luz, mas que eu precisava desenvolver tudo isso dentro de mim. E a partir daquele momento, né, a partir daquele momento, eu teria que seguir uma outra vida. E dentro desse envelope que ela já tinha posto na cabeceira da minha cama, tinha um tercinho. Na cama da gente era de ferro assim, tinha um tercinho dado um lacinho, que era o direcionamento que eu tinha que seguir. Então hoje nós temos um trabalho, né? Bom, nós temos o privilégio de tratar filhos de vocês, né, e outros. Então é assim, já estamos há 17 anos com esse trabalho. E assim, a minha vida, eu já não reclamo de ser independente, eu não reclamo de ser alcoólatra, em recuperação, não reclamo de nada disso. Só que Deus, olha bem, Deus deu um significado para a minha vida. Mesmo me dizendo assim, ó, o caminho que você vai seguir é esse. Por quê? Eu não estou falando de melhor religião ou pior religião. Eu estou dizendo que é o seguinte, a linha católica que a gente segue dentro da instituição, mas não falando de religião, porque nós acolhemos, é uma coisa ecumênica, não nas nossas palestras, nós não falamos de religião. O que acontece? A linha que nós começamos a seguir lá, era a linha que assim, você aceita, tem pessoas que chegam lá, não sabem rezar nem um Pai Nosso, nem uma Ave Maria. Totalmente desprovida das coisas de Deus. E através das músicas, né, que eles já foram cantar para nós lá, é uma coisa maravilhosa. E foi a iniciação. Então esse Deus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, né, que os anjos, os mentores espirituais, eles estão há 17 anos do nosso lado. Dirigindo e orientando e fazendo acontecer, né, me dando vida, me dando alegria. Aquilo é minha alegria. Eu trabalho em 3 lugares, ele também trabalha fora, mas lá é a nossa vida, o fluxo de vida que nós temos hoje. E tudo aquilo que nós pedimos para Deus, que às vezes você fica pedindo as coisas para Deus, ai Deus me dá isso, ai Deus me dá aquilo, né? E o que nós precisamos na verdade é trabalhar. Por quê? Quando eu começo a reclamar muito das coisas, é que eu estou suprido de tudo aquilo que eu preciso e estou cheio, mas eu não percebo que eu estou cheio. Eu não percebo que eu tenho que começar a estender a mão e dar um pouquinho para o outro. Se vocês olharem, se nós olharmos do nosso lado, o dia que você para num semáforo, o dia que você para num lugar que você passa sempre e vê aquele cara sentado e caído, para um dia para falar com ele. Não dê nada. Não dê nada. Dê somente a sua palavra. Pergunte para ele assim, como é a sua vida? De repente você vai achar a resposta para a sua vida. Para a sua vida. Então, você ir lá no farol e bate papo com aquela pessoa e pergunta por que você está no farol? O significado da vida dela de estar naquele semáforo, né? Não todos, dá para se identificar bem quem está ali por um motivo ou por outro. Se você for a fundo na vida daquela pessoa, talvez você vai encontrar a resposta para a sua vida. E foi o que aconteceu com a gente. Nós fomos atrás de uma coisa que nós achamos que íamos ajudar as outras pessoas. E na verdade, nós só mantemos o que temos, dando para os outros. Não tenha medo do tamanho da obra. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Não tenha medo do tamanho da obra que Deus está pondo na sua vida. Só continue acreditando em Deus. Essa sala hoje funcionando aqui, tem alguém ou algumas pessoas responsáveis por isso. Que muitos dias, cansadas por serem seres humanos, de manhã cedo, sabendo que à noite vai ter que vir para cá e fazer um trabalho além do humano, causam peso dentro de vocês. Eu sei disso.
Mas esse peso é carregar as coisas de Deus dentro de si. Portanto, não desistam. Quando a sua vida você acha que está monótona, é porque tem alguma coisa muito cheia. Então vai lá, abre o armário e divide as coisas que já não te dão mais prazer e faça com que essas coisas te dê o prazer de você estar colocando ela para outras pessoas utilizarem, para outras pessoas se alimentarem. Essa é a função da nossa vida. Essa é a função de nós estarmos hoje aqui reunidos e de você estar dando um ouvido para mim. Vocês estão me ajudando muito aqui. Não sou eu que estou ajudando vocês. Simplesmente, se vocês deixarem a casa de vocês, aí fora a maioria das pessoas discriminam. Mas eu, graças a Deus, eu tive alguém que acreditou em mim. Né? Que me aguentou, que me amou, que toda vez que me encontrava na rua, ajoelhava. Antes dela brigar comigo, ela ajoelhava, olhava para o céu e falava assim: obrigado, Senhor, ele ainda está vivo. E hoje eu estou aqui e só estou vivo porque a Eliane foi minha companheira em todos os momentos da minha vida. Né? Então, gente, o que eu quero para vocês é assim, ó, infinitas 24 horas de prazer, de amor, de tranquilidade, de paz, né, de harmonia. Toda vez que vocês vierem para cá, não deixe que o que você leva daqui fique embaixo do seu travesseiro, embaixo da sua cama. Faça que o que você leve daqui, você faça aquilo multiplicar para o outro que lá fora não teve a capacidade de ainda chegar aqui. Então todos nós que estamos aqui temos o dever hoje de chegar lá fora e distribuir o que recebemos aqui. E viver tudo aquilo que nós falamos. Porque se eu não viver, o exemplo não é a melhor, mas é a única forma de eu ajudar outra pessoa. E o exemplo não é uma coisa de 1 ou 2 horas. O exemplo é uma coisa de uma vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por essa casa nos receber nessa noite de hoje. Obrigado.